Boa noite, pessoal, ou bom dia, não sei que horário que vocês vão assistir a aula. Então, agora a gente vai fazer a nossa aula de língua portuguesa. Hoje, o tema da aula é tipos de predicado. Então, nós estamos na nossa lição número 5. Lembrando que se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês podem perguntar. Os exercícios também nós estamos enviando as respostas para vocês, mas caso vocês não acertem algum exercício ou fiquem em dúvida quando forem olhar o gabarito, é só mandar as perguntas também, tá? Então agora eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a ver o material. Então, pessoal, meninas, o nosso conteúdo, então, no capítulo 5, tipos de predicado mais o vocativo. Tá? Eu vou explicar numa folha separada, mas só para vocês já darem uma visualizada no material, fazendo a leitura também depois da aula, antes da aula também é legal fazer a leitura. E os exercícios também já estão seguindo, tá? Então esse é o conteúdo, é o capítulo que nós vamos estudar hoje. Deixa eu abrir um documento aqui, depois eu passo para vocês esse resumo que eu for montando ao longo da aula. Então, tipos de predicado. Existem 3 tipos de predicado: o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbal nominal. Bom, antes de começar a classificar e entender as características de cada tipo de predicado, é importante que a gente recorde como que nós fazemos para localizar o predicado dentro de uma oração. Porque só depois de localizar corretamente cada um, é que a gente vai poder fazer a classificação correta. Então, lembra que o primeiro passo na análise sintática é sempre localizar o verbo. Depois que você localiza o verbo, você pergunta para ele quem é que executa aquela ação. A resposta vai dar origem ao sujeito, lembrando que a gente vai substituindo todos os termos que nós imaginamos que seja o sujeito, até a substituição fazer sentido, substituir por um pronome. Após identificar o sujeito completo, tudo aquilo que resta dentro da oração é o predicado. Então, resumindo, tudo que não é sujeito é predicado. Então, primeiro passo, se você vai fazer análise sintática, qualquer conteúdo de análise sintática, localizar o verbo da oração. Depois de localizar o verbo da oração, pergunta para o verbo. Faz aquele raciocínio. Quem é que completa com o verbo. A resposta você substitui por um pronome. Quando essa substituição fizer sentido, você localizou o sujeito. E por fim, na oração, tudo que não é sujeito é predicado. Então, vamos colocar em prática esse raciocínio aqui antes de classificar os tipos de predicado. 3 crianças alegres brincam
no parque. Tá, então seguindo ali a regrinha, primeiro localiza o verbo, brincam, tá? Aí pergunto para o verbo, quem é que brincam? Quem é que brinca? Pode colocar assim mesmo, sabe, conjugado, porque aí fica mais fácil de localizar. Quem é que brincam? As crianças brincam. Então, as crianças é a minha primeira hipótese de sujeito, mas aí tem que fazer a substituição, tá? Então, vai ficar assim com a substituição. Elas, alegres, brincam. A frase ficou meio estranha, então eu substituo mais elementos. Aquele alegres ali, que é o adjunto do nominal, eu vou substituir também. Aí vai ficar assim: elas brincam no parque. Logo, o sujeito é 3 crianças alegres. Eu esqueci de botar as 3 aqui, tá. Mas enfim, o sujeito é 3. Aí foi. Oi, não aparece o nome, não sei quem que é. Já comecei a explicar aqui, daí depois assiste o iniciozinho. Então, logo, o sujeito é 3 crianças alegres. Ok? Então, aqui a gente estava relembrando como que fazemos para localizar o sujeito e depois, partindo do pressuposto que o que não é sujeito é predicado na oração, dessa forma nós localizamos o predicado. Então, eu peguei a frase: 3 crianças alegres brincam no parque. Quem é que brincam no parque? As crianças brincam. Então, as crianças é a minha hipótese de sujeito. Substitua a palavra as crianças por um pronome. 3, elas alegres brincam no parque. Fica estranho, né? 3, elas alegres brincam no parque. Então, o sujeito é composto por mais elementos. Então, eu substituo mais. Elas brincam no parque. Agora fez sentido, elas brincam no parque. Então, o sujeito é tudo aquilo ali, 3 crianças alegres. Logo, o sujeito é 3 crianças alegres. Tudo que não é sujeito é predicado. O que que sobra na oração brincam no parque? Portanto, o predicado dessa oração é brincam no parque. Ok? Então, aqui a gente consegue localizar o predicado. Agora, vamos ver como que a gente classifica o predicado, quais são as características de cada um. Existem 3 tipos: o predicado verbal, o nominal e o verbal nominal. Vamos fazer um conceito primeiro de cada um. Então, o predicado verbal, ele apresenta como núcleo um verbo nocional. Não é nacional, é nocional. Meu computador ele está corrigindo. O que é nocional? É o verbo que indica a noção de ação. Então, é um verbo que vai indicar um movimento, uma transformação. Exemplo: correr, caminhar, soltar, comprar, etc. Vender, escrever, sorrir, qualquer verbo que indique uma ação, uma transformação. O predicado nominal, ele apresenta como núcleo um nome que funciona como predicativo. Na aula passada que nós vimos os termos ligados ao nome, um dos termos ligados ao nome era o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Então, aqui no predicado nominal sempre vai ter um predicativo do sujeito. O núcleo do predicado nominal é um predicativo do sujeito. Isto é, uma palavra ou um conjunto de palavras
que serve para caracterizar o sujeito e se conecta a esse sujeito através de um verbo de ligação. Então, na aula passada, como nós vimos os predicativos, nós conversamos também a respeito dos verbos de ligação. Quais eram os verbos de ligação? Então, tem uma listinha de verbos de ligação que a gente costuma memorizar, mas a gente não pode simplesmente olhar para ele numa frase e classificar como verbo de ligação, porque dependendo do contexto, ele pode mudar e se tornar um verbo intransitivo. Eu tenho que analisar bem o contexto e perceber se ele de fato está grudando, conectando um predicativo, né, uma característica, com o sujeito dono daquela característica. Mas vamos lembrar aqui quais seriam. Ser, estar, parecer, continuar, permanecer, tornar-se, entre outros. Esses são os principais. Então, esse é o conceito do predicado nominal. Vou colocar aqui uma cor para o verbal. Vamos usar um rosa. Para o predicado nominal, vamos usar um azul para diferenciar bem. E agora, o verbal nominal, vamos colocar um verdinho aqui para ficar bem destacada a diferença. Esse verdinho não apareceu direito, eu vou botar um verdinho escuro aqui. Aí ficou bom. Tá, e o predicado verbal nominal, como que vai ser este daqui? Esse vai ser uma mistura dos dois, ele vai apresentar dois núcleos. Sendo um composto por um verbo nocional, e outro núcleo composto por um nome. Esse nome, ele vai ser um predicativo também. Ele vai ser um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Qualquer um dos dois vai dar origem a predicado verbal nominal. Então, composto por um nome que funciona como predicativo. Sendo que pode ser do sujeito ou do objeto. Vamos então aos exemplos. Exemplo de predicado verbal. Aquela menina do campo aprecia a natureza. Calma, calma. Muito cuidado, tá? Porque pode ter característica dentro do predicado e nem por isso ele ser um verbal nominal, porque essa característica pode ser um adjunto de nominal, pode vir conectado diretamente a um substantivo que está dentro do predicado. Foi o que eu fiz aqui já para a gente se forçar um pouquinho a refletir sobre essas questões. Então, o primeiro passo é saber, para fazer análise sintática, quem que é o verbo. Então, o verbo é o verbo apreciar. Então, aqui é o verbo. E ele é um verbo que indica uma ação, né, de observar alguma coisa e sentir um apreço, gostar de observar alguma coisa, tem a ver com essa sensação positiva. Então, é um verbo nocional. Por ser um verbo nocional, eu já vou excluir predicado nominal, porque não é um verbo de ligação. Então, eu poderia ficar entre duas respostas. Ou ele é um predicado verbal, ou é um predicado verbal e nominal. Vou continuar a análise para a gente conseguir tirar essa dúvida, se é verbal ou se é verbal nominal. O sujeito, então, é aquela menina do campo, ela aprecia a natureza calma. Então, vamos colocar aqui em outra cor para definir que esse aqui é o sujeito.
Vamos dar para o sujeito essa cor aqui. Então, este é o sujeito. Depois que eu encontro o verbo e digo que ele é nocional, eu posso fazer, então, a análise da transitividade ou da predicação verbal com o raciocínio. Quem aprecia, aprecia algo. É um verbo transitivo direto. Quem aprecia, aprecia algo. No caso, o algo dessa oração aqui é natureza calma. O que isso quer dizer, então? Que natureza calma é um objeto direto. E esse objeto direto ele já vem com uma característica dentro dele, a natureza calma. Então, esse calma é uma adjunta do nominal do substantivo natureza. Então, se eu não tenho nenhum predicativo do sujeito, não tenho nenhum predicativo do objeto, depois eu vou mostrar a diferença entre o predicativo do objeto e o adjunta do nominal. Eu já falei em aula anterior, mas vou repetir para ficar clara essa diferença. Eu já tenho como classificar esse aqui como predicado verbal, porque o núcleo dele é um verbo nocional. E ele não tem predicativo, ele não tem verbo de ligação. Vamos observar essa diferença aqui. A turma considerou a prova difícil. A professora aplicou a prova difícil. Então, vamos observar a diferença. Aqui, nós temos duas expressões iguais. Prova difícil na primeira oração e prova difícil na segunda oração. Mas em uma delas trata-se de um objeto direto e na outra trata-se de um objeto direto mais um predicativo do objeto. A princípio parece a mesma coisa, então qual que vai ser a diferença? A turma considerou a prova difícil e a professora aplicou a prova difícil. Para que essa expressão aqui seja um predicativo do objeto, eu preciso que essa característica seja um predicativo do objeto, ela seja dada pelo sujeito. Tá? Tem que ser aplicada pelo sujeito. Se vier junto com o objeto direto, vai ser uma adjunta do nominal. Então, a turma considerou a prova e a prova era difícil. A turma fez essa constatação de que a prova era difícil. Então, se a característica é constatada pelo sujeito, é um predicativo do objeto. Se a característica vem junto com o objeto, não é dada, não é constatada, percebida pelo sujeito, aí então trata-se da característica ser um adjunto adnominal. Vou colocar aqui essa explicação que eu acabei de dizer, então. Se o sujeito considera a característica em relação ao objeto, trata-se de um predicativo do objeto. Mas aqui, ó, a professora aplicou a prova difícil. Difícil já veio junto com a prova. Não é a professora que achou, que considerou, tá? Então, sempre vai ter esses verbos, assim, achou, considerou, percebeu. Então, aqui é uma adjunta nominal. Muito bem. Seguindo, então. O predicado nominal, ele vai ter um predicativo do sujeito, que é uma característica do sujeito, vai ter um verbo de ligação. Cuidado que esses verbos de ligação, eles vão estar sempre conjugados na frase, nunca vão estar assim no infinitivo, como aparece na listinha. E às vezes o aluno não percebe que trata-se de um verbo de ligação por ele não estar na forma em que aparece na listinha. Então, vamos a um exemplo aqui. Carolina, aluna do 5º semestre, iniciou
Ah, não, aqui não pode ser iniciou. Parece determinada na produção de seu TCC. Trabalho de conclusão de curso. Então, Carolina, aluna do quinto semestre, parece determinada na produção de seu TCC. Então, o primeiro ponto é encontrar o verbo da oração. Aqui, então, está o verbo parece. Quem é que parece? Carolina, aluna do quinto semestre. A aluna do quinto semestre é o aposto, é um explicativo, uma explicação a respeito de quem seja Carolina, por isso que está entre vírgulas. Parece determinada. Determinada é um adjetivo, determinada no que? Na produção do seu TCC. Então, na produção do seu TCC é o complemento nominal desse adjetivo determinada. Determinada é um adjetivo que se refere a Carolina. Logo, é um predicativo do sujeito. E esse verbo parecer é um verbo de ligação. Então, ele se classifica como verbo de ligação porque ele liga a característica determinada, que é o predicativo do sujeito, a seu sujeito, Carolina. Tem alguém furando uma parede. Não sei se você está ouvindo ou não. Espero que não. A produção do seu TCC. Então, isso é um exemplo de predicado nominal. Agora, o predicado verbal nominal. Ele vai apresentar dois núcleos. Então, ele vai ter um núcleo que é um verbo nocional, que indica ação, e outro núcleo que é um predicativo ou do sujeito ou do objeto. Portanto, existem duas formas de predicado verbal nominal, duas formas de a gente construir e encontrar um predicado verbal nominal. A primeira, Mariana corria alegre pelo parque. O verbo é correr, que é um verbo que indica ação, portanto é um verbo nocional. O sujeito, então, Mariana, é ela que corre. Alegre é uma característica da Mariana, é uma característica do sujeito. Então, isso é um predicativo do sujeito. Ele só não tem verbo de ligação explícito, o verbo de ligação está implícito. Mariana corria e Mariana estava alegre pelo parque. Então, nesse caso aqui, nós temos um predicado verbal nominal, porque tem o verbo indicando ação e tem o alegre, que é o predicativo, o nome que caracteriza Mariana. Esse é um tipo de predicado verbal nominal. O segundo tipo é com predicativo do objeto. Pode até ser a frase que eu mostrei aqui. A turma considerou a prova difícil. Vou pegar essa mesma frase aqui. 2. A turma considerou a prova difícil. Ficou preto ali. Não queria ficar verdinho agora igual. Pra não ficar tudo diferente. Acho que é esse verdinho, tá? Então, a turma é o sujeito. Considerou é o verbo transitivo direto. E é um verbo nocional, porque indica a ação de analisar alguma coisa e considerar e achar algo desse elemento. A prova é o objeto direto. E a prova era difícil e essa característica foi considerada pela turma, é o predicativo do objeto. Então, aqui é um predicado verbal nominal, porque tem verbo que indica ação e tem característica também. A diferença da primeira oração é que essa característica não se refere ao sujeito, e sim é uma característica que se refere ao objeto. Então, tem predicativo do objeto,
Os dois, tanto um quanto dois, são predicado verbal nominal. Então, aqui nós temos os 3 tipos de predicados. Nessa aula também, no capítulo 5, nós temos para ver o vocativo. Olha. Então, tipos de predicado e vocativo. Então, aqui tem a explicação o que é o predicado nominal, quando o núcleo é um nome. Tocou meu celular, desculpa. O predicado verbal, quando o núcleo é um verbo. Predicado verbal nominal. Aqui está escrito verbo nominal, mas é a mesma coisa. Quando tem verbo e tem nome. Tá. Ó, todos consideraram falsa a sua opinião. Esse aqui é com predicativo do objeto também, ó. Veja que tem o verbo considerar. É sempre considerar, achar, perceber. Aí o vocativo. O que é um vocativo? É um chamado, é quando se chama algo ou alguém dentro do texto. Como que ele aparece dentro da oração? Sempre isolado por vírgulas. Ou ele vem no início da oração e tem uma vírgula, por exemplo, Maria, vírgula, olhe para cá. Ou então, ele aparece no meio da oração, mas daí entre 2 vírgulas. No meio, chegamos, vírgula, Maria, vírgula, olhe para cá. Tá? Uma característica das frases que contém vocativo é que o verbo ele está no imperativo, é sempre uma ordem para esse sujeito. Olhe, veja, faça, venha, tá? Sempre o verbo no imperativo. Então, quanto à relação, vem sempre isolado, isto é, não se liga sintaticamente a outro elemento da frase, por isso que vem isolado por vírgulas. Quanto à forma, vem sempre marcado por pausa, na escrita é a vírgula, na fala é uma pausa. Maria, venha pra cá. A gente sempre dá tipo uma pausa emocionantezinha ali na fala. Quanto ao valor, indica na frase a pessoa ou a coisa com quem falamos, fazendo um chamado. Então, a vida, Luísa, dura só um dia. Então, aqui é a pessoa que está proferindo a frase, os versos, se está falando com a Luísa. E aí tem vírgula antes e tem vírgula depois. Esse é o vocativo. Então, aqui vocês têm os exercícios também. Tá? De novo, começando os mais simples, depois vai misturando tudinho. Façam todos os exercícios. E aí depois confiram com o gabarito se vocês tiverem alguma dúvida ou não conseguirem executar algum exercício, é só chamar pro, certo? Muito obrigada. Eu vou passar a aula para o YouTube e em seguida vocês vão receber o link. E até, acho que é a Clarissa que estava acompanhando a aula, não aparecia o nome. Também, se você não assistiu o iniciozinho da aula, vai poder ver depois também. Obrigada. Tchau, tchau.